Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Ferreira, seja bem-vinda aqui ao canal. E hoje, gente, eu vou falar sobre um tema muito delicado, no qual eu já fiz um vídeo sobre isso, só que na época eu apaguei porque eu não estava ainda muito boa para falar sobre esse assunto, que é sobre quando eu perdi o meu bebê. Então assista até o final, porque se você estiver passando por um momento como esse, eu super te entendo. Eu já estive aí no seu lugar. Cada um sente de uma forma diferente, eu sei, mas por passarmos por coisas semelhantes, é capaz que você acabe se identificando e quem sabe eu consiga trazer uma palavra de conforto para você, que é esse o objetivo desse vídeo, de dizer para você que esse não é o fim, tá bom? Gente, no ano de 2019, em julho, eu tava tentando engravidar, né? Tava naquela expectativa de engravidar e tudo mais. Por mais que não fosse algo assim 100% planejado, era uma vontade que eu sempre tive dentro do meu coração. Eu sou filha única, eu não queria que o meu filho fosse filho único, né? Eu já tenho um menino de 5 anos, né? Porque ele tinha 3 anos e alguns quebradinhos. E aí eu já tava com essa vontade. Quando foi no mês de agosto, eu descobri minha gravidez. E aí foi aquela loucura, né? Contei pro meu esposo, contei pra minha família. Porém, eu tava assim, decidida que eu não iria contar pra todo mundo de uma vez. Eu queria deixar assim, entre eu e a minha família mesmo, sabe? Porque não é legal você ficar espalhando pra todo mundo, principalmente nos primeiros 3 meses, né? Porque é algo que é assim, muito incerto e, né, é chato ficar falando pra todo mundo, enfim. Contei só pro meu esposo, pra minha mãe, né, pro meu marido, pra minha sogra. Contei só pra minha família, poucos amigos, o pessoal do meu serviço. E ótimo, né? E descobri minha gravidez, fiz um exame de farmácia, né? Constatou que eu estava grávida de 1 para 2 semanas. Eu fiz aquele Clear Blue digital. Depois eu fiz um de fitinha, né? Eu realmente sou a louca do teste, gente, porque eu faço muito teste de gravidez mesmo. Fazia, né? Agora eu não quero mais fazer. Agora eu não vou fazer mais. E aí, o que eu achei esquisito? Eu achei esquisito porque já tinha mais de 1 semana, minha menstruação estava atrasada e o teste de gravidez tinha dado fraquinho, sabe? E aquele teste digital tinha dado só 1, 2 semanas, mas aí eu fiquei tranquila assim, né? Fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, mas de boa. Abri meu pré-natal, passei pelo médico e aí o médico pediu para eu fazer um exame de sangue. Fiz o exame de sangue e aí o HCG, gente, tinha dado muito baixo. Tinha dado em torno de 80 e uns quebradinhos, sabe? Sendo que fazia mais de 1 semana que a minha menstruação ela estava atrasada. Aí meu médico pediu para eu refazer o teste. Ele me explicou que deveria estar um pouco maior os números, né? E que eu teria que refazer o teste para ver se esses números estavam duplicando a quantidade dele, né? A quantidade de HCG no meu sangue. Pois bem, gente, passou 48 horas, eu refiz o teste e aí vai de 86 foi para 120. Então não estava dobrando, estava bem pouquinho mesmo. Depois de mais 48 horas eu refiz o teste e não tinha chegado nem em 200. Ele pegou, achou aquilo suspeito, mas falou bem assim para eu ficar observando, né? E que era para eu aguardar mais 3 dias e refazer o teste. Aquilo já me deixou um pouquinho em choque, sabe? Mas mesmo assim eu segui a minha gestação adiante. Aí, gente, normal, sabe? Segui minha vida. Na época eu estava trabalhando tranquilamente, estava passando muito nervoso no meu serviço. Mais as encomendas também, que eu também estava fazendo a todo vapor. No meu serviço, gente, eu passei um estresse muito, mas um estresse muito grande mesmo. Briguei com o pessoal lá, porque eu estava trabalhando num lugar e todo dia eles queriam ficar me mandando para um lugar diferente. E aí, nesse dia que eu meio que briguei com o pessoal lá, eles queriam me levar para um lugar mais longe ainda do que eu estava já trabalhando, sabe? E eu contei minha situação para eles, falei que não tinha condições de ficar indo para lá e para cá, porque eu estava grávida, eu estava no início da gravidez e eu trabalho pegando peso, eu sou cozinheira. E aí eu pego panela, pego, né, as coisas. Então, assim, sabe, eu tava muito assim, a flor da pele mesmo. E aí, gente, eu trabalhando, aí tá, passei, teve essa briga terrível. No dia seguinte, eu fui trabalhar numa cozinha
E aí depois eu fiquei pensando e me culpando, sabe? Eu peguei um fardo de 50 quilos de arroz. Arrastei com o pé, mas mesmo assim fiz uma força muito grande, só que na hora eu nem prestei atenção e não senti dor nem nada, sabe? Ficou tranquilo. Isso era tipo, vai numa quarta-feira. Passei quinta, na sexta, no sábado foi aniversário do meu esposo, fiz um bolo, né? Quando foi nesse mesmo dia, gente, à noite, eu e meu esposo a gente namorou, né? Enfim, tô contando detalhadamente pra vocês, porque são detalhes assim que no final que aconteceu o episódio do aborto, eu fiquei me questionando, sabe? E aí no dia seguinte eu acordei de manhã bem cedinho, fui pra igreja com a minha avó, fui pra igreja eu, minha avó, minha tia. E saí da igreja, fui pra casa, fiz um bolo, entreguei o bolo pra uma amiga minha que também estava grávida, né, na época. Voltei pra casa, tomei café na minha sogra, assisti Fantástico. E aí quando foi à noite assim, depois do Fantástico, eu fui no banheiro pra poder fazer xixi e aí saiu um sanguinho rosa bem clarinho mesmo. E aí eu pensei comigo, bom, como deve estar no início, deve ser sangramento de nidação, né? Não sei. Peguei, falei pro meu marido bem assim, ô Cláudio, eu acho que eu vou no médico só pra, tipo assim, desencargo de consciência, porque no do meu filho, eu tive um descolamento do saco gestacional no início da gravidez, então eu tava suspeitando que poderia ser isso, né? Ele falou assim, quer que eu vá com você? Só que o Paulinho, ele tinha 3 aninhos e ele tava dormindo. Eu falei assim, não vou acordar o Paulinho, né? Eu sei que não vai ser nada grave. Aí peguei, fui no médico. O médico pegou, me avaliou. Ele enfiou aquele pico de pato para ver como estava o colo do útero. Falou que o colo do útero estava fechadinho, tranquilo, que estava só tendo uns rastros de sangue, mas que não era para eu me preocupar, que era normal. Mandou eu ir para casa, não me passou nenhum tipo de remédio, pediu apenas que eu levasse uma vida mais leve, né, sem esforços nenhum. Fiquei com um pouquinho de medo assim, mas eu tava bem tranquila em relação a isso. E aí quando foi no dia seguinte, gente, eu fui trabalhar. Fui para uma escola nova, né, que eu trabalho, né, sou merendeira. Aí fui para uma escola nova, conheci a equipe que eu ia trabalhar, umas meninas maravilhosas. E aí já comuniquei, né? Falei que estava gestante, no comecinho da gravidez e tudo mais. E aí comecei a picar meus legumes, que eu ia fazer sopa para as crianças até no dia. Só que daí, gente, fui no banheiro. Nessa que eu fui no banheiro para fazer xixi, que eu fui me secar, tava saindo sangue, um sangue bem intenso. Só que num fluxo assim, moderado até então. Aí eu peguei e fiquei desesperada. Eu falei assim, meninas, eu preciso ir no hospital, porque eu acabei de ir no banheiro e tá sangrando bastante. Ah, não, Bruna, vai lá. Comuniquei a direção da escola, peguei meu carro nesse dia é tudo assim, sabe? Pra honra e pra glória do Senhor Jesus, eu estava de carro. Aí fui direto pro hospital da minha cidade, que eu trabalho em outra cidade, né? Cheguei lá, era um outro médico, aí eles me avaliaram. E quando eu cheguei no hospital, gente, começou a sangrar muito, 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 muito. E aquilo já. Não, eu não tenho palavras no dicionário que descreve o que eu comecei a sentir. Eu não conseguia sentir, eu acho. Sabe? Era uma coisa assim absurda. Era uma sensação assim que não tem palavras. Não é nem desespero. Eu acho que desespero não é nada comparado ao que a gente sente quando se depara uma situação dessa, sabe? Principalmente quando você é tentante. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí o médico, olha, eu vou ter que te internar, porque tudo indica que você tá tendo um início de aborto. Aí, quando ele falou aquilo, gente, liguei pra minha mãe. Minha mãe também, por sorte, estava na avenida, que é perto do hospital. Falei, mãe, vem aqui pro hospital correndo, porque eu tô tendo início de aborto. E aí a minha mãe falou assim, Bruna, eu só preciso pagar uma conta e eu já tô indo pro hospital. Aí eles me internaram. Nessa que eles me internaram, gente, colocaram eu no soro e aí me deram um remedinho pra tomar, que é a progesterona, o Trogestan. Eu já conhecia esse remédio, eu tomei esse remédio quando eu tive aquele descolamento do saco gestacional do Paulinho. E aí eu só pedia pra Deus, Deus esteja na frente, Deus não permita que aconteça algo de ruim comigo e com o meu bebê. Meu Deus do céu, me proteja. Meu Deus do céu, que aconteça algo comigo, mas nada com meu filho, né, com meu bebê. Em nome do Senhor Jesus. E aí eu mandei mensagem para minha sogra, eu tava sozinha até então. Minha mãe foi pro hospital,
Aí ficou comigo um pouco, mas ela tinha que ir embora porque ela ia trabalhar. E aí ela falou assim, Bruna, eu vou tentar pegar atestado pra ficar com você. Eu falei, ai mãe, tudo bem. Aí nessa que a minha mãe foi, eu mandei mensagem pra minha sogra foi pro hospital comigo, ficou um pouco lá comigo. Meu marido trabalhando não tinha como sair do serviço. E eu, meu Deus do céu, me proteja, me proteja. E aí liberaram uma vaga. Até então eu tava na observação. E sangrando muito, gente, muito sangue, não parava. Eu ia no banheiro, sabe? E aí não parava. Aí nessa que eu tava na sala de observação, chegou uma gestante de 39 semanas que tava com pré-eclâmpsia. Não me esqueço, a gente ficou conversando. Aí ela falou bem assim pra mim, fica tranquila que vai dar tudo certo, né? E eu, daquele jeito, gente, eu não conseguia pensar. Eu não conseguia pensar assim, raciocinar. Não conseguia. Eu só falava Deus. Deus me proteja o meu bebê. Deus, que esteja à frente. Deus, meu Deus. Me levaram pro quarto. Nessa que eu fui pro quarto, gente, a minha sogra foi embora. E aí eles falaram bem assim, Bruna, a gente vai fazer uma ultrassom com você, só que aqui no hospital você só pode fazer ultrassom das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Mesmo que você esteja internada, você tem que aguardar o dia seguinte. E eu, ai meu Deus, tudo bem. Só que daí, gente, aconteceu uma coisa assim que não devia acontecer nos hospitais. Eu acho que os hospitais deveriam tomar muito cuidado, porque isso mexe muito com a mulher que tá perdendo um bebê. Eles me internaram com mulheres que estavam para ganhar o bebê, entendeu? E aí a enfermeira ia lá, escutava o coraçãozinho, as mulheres já com aquela barrigona bem grandona. E eu acho que isso acaba acarretando mais no sofrimento da mulher que já tá passando por algo tão difícil, gente. Porque você fica escutando o coraçãozinho dos outros bebezinhos. Você fica acompanhando de perto aquela sensação gostosa de você estar perto de conhecer o seu bebê, sabe? Eu fiquei internada no quarto com duas meninas. Uma estava de 35 semanas, que estava já internada porque o líquido estava baixo. E a outra porque o colo do útero estava muito fininho e ela estava só aguardando completar também 36 semanas. Ela também devia estar de 35, 34 semanas, eu não lembro. E aí as enfermeiras chegavam em mim, vamos tentar escutar o coraçãozinho, de quantas semanas você tá? Eu tava de 7 semanas. Aí, não dá pra escutar. Aí eu, sabe, aquela coisa assim. E, gente, aquilo piorou ainda mais o meu estado emocional, sabe? Eu fiquei ainda mais pior. Eu não sei, não tem palavra, não dá pra distinguir o que eu tava sentindo naquele momento, sabe? Só um medo. Eu tava sentindo um medo muito intenso. E aí, o meu pai ficou comigo, porque meu sogro tava, né, trabalhando, meu pai ficou comigo, minha mãe tava no hospital, minha sogra em casa com meu filho. E aí eu passei a noite no hospital, gente. E foi a noite mais longa da minha vida. Eu acordava no meio da madrugada e, gente, sem precisar fazer força, eu já começava a chorar. Começava a chorar baixinho ali para as meninas não ver e não atrapalhar ela, sabe? Porque eu também sei que quando a gente tá grávida, a gente não quer saber sobre essa palavra aborto. E aí eu pedia para Deus, meu Deus do céu, não deixa que aconteça nada de ruim com a gente, meu pai. Em nome do Senhor Jesus, que amanhã eu faça a ultrassom e eu consiga ver o meu bebê. Em nome do Senhor Jesus, né, que esteja tudo bem, que tenha rompido apenas um vasinho. E eu pedia para Deus, sabe, que Deus tivesse misericórdia da gente. E aí chegou o dia seguinte, fui fazer a ultrassom, fui, né, de cadeira de rodas, meu pai tava comigo ainda. E aí, gente, para quem me conhece sabe, eu tenho pavor de borboleta. Eu tenho pavor de borboleta. Eu tenho fobia de borboleta, na verdade, né? Pânico. E aí eu tava assim, indo pra sala da som, e aí eu fiquei parada assim na recepção, e aí eu tô toda arrepiada. E aí eu vi uma borboleta, pequenininha assim, sabe? Pretinha e amarelinha. E aí eu fiquei olhando pra borboleta assim, porque eu sei que o significado de borboleta são coisas boas, né? E eu não senti medo. Não senti medo nenhum. E a borboletinha, assim, batendo asinha dentro do vidro da porta, assim, sabe? Ela tava muito perto de mim. E eu não consigo ficar perto de borboleta nenhuma. E eu fiquei olhando aquilo, sabe? Uma borboleta, gente, dentro do hospital. Quais as chances disso acontecer? E a borboletinha ficava
passando assim, eu querendo me firmar em coisas positivas, sabe? Pensando comigo, será que isso quer me dizer alguma coisa? Será que isso tem relação com alguma coisa, sabe? Enfim, é uma lembrança que eu tenho, que eu tô compartilhando com vocês. E aí eu entrei para a sala da ultrassom. Aí o doutor teve que ser ultrassom transvaginal, né? O doutor pegou, quando ele começou a olhar, gente, ele pegou e falou assim, ai, gente, eu não me esqueço. Aquilo eu já pensei comigo, ai meu Deus. Ele, olha, eu não estou gostando do que eu tô vendo. De quantas semanas você tá? Aí eu peguei e falei assim, doutor, tô de 7 semanas, segundo os cálculos, né? Ele, olha, aqui, no máximo, 3 semanas de gestação. E outra, o saco gestacional tá muito abaixo do que era para onde ele está. Tá vendo esse xizinho aqui? Ele marcou na tela, né? Era pro seu saco gestacional tá aqui em cima e ele tá aqui embaixo. Aí ele disse, olha, possa ser que a gravidez evolua, né? Que daqui a algumas 2 semanas apareça um bebezinho aqui. Mas eu acho muito pouco provável. Ai, gente, aquilo doeu tanto. Nossa, como aquilo doeu. Aí eu voltei pra sala, né, pro quarto. E aí, logo em seguida, gente, eles me deram alta. Me passaram as recomendações, né, para eu fazer repouso absoluto em casa, ficar com as pernas para cima, e que conforme eu fosse tomando os remédios, o Trogestan, era pro sangramento passar. E aí eu fui para casa, minha mãe, graças a Deus, conseguiu ficar ela conseguiu pegar uns dias para ficar comigo em casa. E aí eu vim para casa, gente. Aí quando eu vim para casa foi assim uma fase, uns dias muito difíceis, gente. Eu fiquei em casa deitada de cama, literalmente, sem me mover para nada, sentindo muitas cólicas. Meu pai também ficou aqui em casa para dar uma força e também para dirigir, se quisesse, né, para me levar para o hospital e tudo mais. E aí, gente, foi difícil. Foi muito difícil mesmo, sabe? Foi um momento assim de questionamentos. Eu perguntava para Deus a todo momento por que eu estava passando por aquilo. Sendo que eu sou, né? A gente se questiona, né? A gente fica perguntando, será que eu sou uma boa mãe? E eu ficava perguntando, meu Deus, eu amo tanto meu filho. Eu dou minha vida pelo meu filho, sabe? O meu filho, ele é a pessoa e o momento mais importante da minha vida. E eu gostaria muito de dar um irmão para ele. Por que está acontecendo isso comigo? Sendo que eu vou amar, sendo que eu vou cuidar. Por que está acontecendo isso comigo? Sendo que tem outras tantas pessoas aí no mundo que conseguem engravidar, usa droga, faz tudo errado e consegue levar uma gestação adiante. Eu sou uma pessoa saudável, sou uma mulher nova, sabe? Por que está acontecendo isso comigo, meu Deus? Não permita que aconteça isso comigo. Ficava questionando Deus, ficava me questionando, me culpando. Aí eu comecei a lembrar do estresse no serviço, comecei a lembrar do fardo de arroz, comecei a lembrar do namoro que eu tive com meu marido, coisas que, tipo assim, não tem relação. Mas eu fiquei me culpando. Nossa, se eu não tivesse namorado, nossa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse me estressado, por que tá acontecendo isso comigo? E a todo momento chorando, gente. Chorava, chorava. Quando eu pensava que eu não tinha mais lágrimas para chorar, eu chorava ainda mais. E aí naquela semana, gente, era casamento da minha prima. E eu tava super feliz, assim, envolvida com o casamento dela. Tinha programado de ajudar ela a fazer os docinhos do casamento. E aí acabou de acontecer que eu não pude ajudar ela, né? Porque eu tava em casa, né? Falei pra ela o que tinha acontecido. Ela ficou super chateada. E aí, gente, foram passando os dias. Eu me internei na segunda-feira, né? O sangramento aconteceu no domingo. Na terça-feira eu tive alta. Fiquei quarta em casa, quinta em casa. Quando foi na sexta-feira, a minha tia veio aqui em casa. E é uma tia que, assim, eu amo minha família inteira, sabe? Mas eu tenho 2 tias, que é minha tia Cleane e minha tia Sandra. Quem foi na minha casa foi a minha tia Sandra até. Que são 2 pessoas, assim, que são os meus chaveirinhos. As 2 são meu chaveirinho. Dá vontade de pôr no potinho e guardar, sabe? E aí a minha tia Sandra veio aqui em casa e ela é evangélica, sabe? Ela vai pra igreja e tudo mais. Eu gosto muito de conversar com ela. Ela é uma pessoa assim que você conversa e você se sente muito bem. É impressionante. Aí ela veio aqui em casa com a minha prima.
E aí ela trouxe uma garrafinha de água benta, água ungida, né? Ela falou assim, Bruna, olha, eu vou te dar essa garrafinha. A gente fez uma oração, né? E aí ela falou sobre os planos de Deus para nossa vida, sabe? E aí ela pegou e falou assim, Bruna, toma essa água, mas toma de uma vez só. Não toma de pouquinho em pouquinho, não. Tenta virar essa garrafinha. Era uma garrafinha de meio litrinho. Toma essa garrafinha todinha, se você conseguir, é lógico, porque Deus vai limpar. Tudo que tiver de ruim, Deus vai limpar. Tudo que tiver que não é para ser, Deus vai limpar. E aí eu falei assim, tá bom então, tia. E aí ela foi para casa e eu tomei a aguinha. Tomei toda a água, gente. E fiquei deitada. Tomando o Trogestan e tomando o Buscopan composto para caso eu sentisse dor. E eu tava sentindo bastante dor. E aí quando foi na manhã da sexta-feira, eu levantei para ir no banheiro para fazer xixi. E aí nessa que eu fui descer assim a calcinha, que eu sentei na privada, eu só senti uma bola caindo. E aí eu pensei comigo, acabei de abortar. O bebê acabou de sair. Gente, eu fiquei com medo de levantar, porque assim, tava sangrando muito. E aí eu tava com medo do que eu pudesse ver ali, sabe? E aí quando eu levantei, eu peguei e vi. Dava pra ver assim, visivelmente o saco gestacional. E aí eu peguei, né? Acordei minha mãe, mostrei pra minha mãe, acordei pro meu pai, mostrei pro Cláudio, meu marido. E aí eu comecei a chorar, gente, mas eu chorei tanto. Aí a minha mãe falou bem assim pra mim, Bruna, faz uma oração, dá um nomezinho pro bebê e fala bem assim que você vai reencontrar, né? Que no momento certo vocês vão se reencontrar. E aí, gente, eu fiz a minha oração ali segurando o saquinho gestacional na minha mão, coloquei o nome do bebezinho, né? Menina seria Mariana e se fosse menino seria Vitor. E aí eu peguei e dei o nome de Vitor. E aí, ali naquele momento a gente se despediu. E aí eu fui pro médico. Cheguei no médico, fui fazer ultrassom, já não tinha mais nada, eu tinha realmente tido um aborto completo, né, espontâneo mesmo, não houve a necessidade de fazer curetagem. E aí, gente, naquele mesmo dia meu sangramento começou a reduzir. Tanto que no sábado foi o casamento da minha prima e eu já não estava sangrando tanto, estava sendo só uma borra mesmo de café. E aí, após o aborto, gente, eu tive muitos momentos de oscilações emocionais, de questionamentos assim intensos. Por que aconteceu aquilo comigo? Será que eu vou conseguir engravidar? Será que eu vou conseguir dar um irmão pro meu filho, uma irmã pro meu filho? Por que, meu Deus? Por que aconteceu aquilo comigo? E aí, gente, consequentemente, a todo lugar que eu olhava, eu via uma grávida. A todo lugar. Eu ia na padaria para comprar um pão, eu via umas 10 grávidas. Eu ia trabalhar, eu via umas 20 grávidas. Eu ia para minha sogra, eu via mais não sei quantas grávidas. Nossa, era muito tenso assim, muito tenso. E fora o machucado que fica por dentro, aquela ferida, aquela sensação de revolta e de, sabe? Só que daí, gente, Deus ele é tão misericordioso, maravilhoso, incrível e grandioso na nossa vida, que em poucos dias Deus me deu a resposta do porquê aquilo não ter, da minha gestação não ter evoluído, porque não era o momento. Não era o momento. Logo em seguida, gente, da perca gestacional, a minha sogra, que estava por anos na justiça tentando fazer uma cirurgia, ela conseguiu. E aí já marcaram a cirurgia dela para, tipo assim, dias depois, sabe? E aí ela fez essa cirurgia. Logo em seguida, minha mãe também fez uma cirurgia, teve que ficar aqui em casa comigo. Logo em seguida veio a pandemia, né? E a todo momento eu perguntando para Deus, e Deus me mostrando, Deus começou a me mostrar o porquê, entendeu? E aí Deus começou a falar comigo também que Ele tinha um plano maior para minha vida. Deus não queria me ver numa situação em que eu e o bebê corressem riscos, entendeu? E aí foram passando os dias, foram passando as semanas e Deus foi me mostrando
foi me direcionando, porque a gente se sente muito confuso, muito perdido, assim, sabe? E eu falando para Deus, quando for o momento, meu pai, eis-me aqui, e eis que chegou o momento, na hora que eu menos esperava, eu consegui engravidar da minha filha, que você já sabe, tem o diário de gravidez dela aqui, mas aí eu vou contar para vocês como que foi esse processo para eu engravidar. Eu vou contar que eu não contei ainda aqui para vocês. E aí, gente, Deus, ele foi tão generoso comigo, assim, na gestação da Maria Clara, que, nossa, eu não tenho palavras, sabe? Eu conto pra vocês um pouco no diário de gravidez. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês acompanharem. Então, assim, se você tá passando por isso agora, se você perdeu o seu bebê, teve um aborto espontâneo, um aborto retido, eu sei que é clichê eu falar isso, nada vai confortar o luto que você tá passando. Permita-se passar pelo luto. Chore, sabe? Sinta essa dor. Não tente anular. Eu tentei anular e eu me dei muito mal. Quanto mais eu tentasse anular a minha dor, falar, não, tá tudo bem, eu tô ok. Eu tinha uma recaída ainda mais profunda, sabe? Então, assim, chore, sinta esse luto, saiba que Deus tem algo grandioso para sua vida. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E se não aconteceu agora, é porque Deus tem um motivo. Você pode até não entender, você pode questionar, você pode até duvidar, falar, eu acho que eu não vou conseguir ser mãe, eu acho que eu não vou conseguir ter um bebê, mas Deus tem planos maiores para sua vida. E se essa for a sua vontade de coração, entrega nas mãos dele, porque ele tudo fará. Gente, fazer esse vídeo é muito complicado para mim, porque até hoje eu fui agora aqui no computador pesquisar, eu não gosto de falar a palavra aborto. Eu não gosto. É uma coisa que ainda me trava e me machuca muito por dentro, porque só eu e Deus sabem o que eu passei naquela época lá, sabe? Fiquei muito mal, vocês não têm noção. E até hoje esse assunto me machuca e me magoa muito. Só que, gente, Deus, ele dá entendimento e discernimento para nós. E força, uma força que você não sabe que você é capaz de sentir. Entendeu? Então eu resolvi trazer esse vídeo à tona. Eu fiz esse vídeo, eu apaguei, porque eu ficava pensando, eu vou entrar no meu canal e aí vai ter dias que eu vou passar os vídeos lá e vou acabar me deparando com esse vídeo. Eu não quero falar, eu não quero ver, eu não quero sentir aquilo que eu senti naquela época, sabe? Então trazer esse vídeo à tona é por um único motivo. De tentar passar uma palavra de esperança para você, tá? Deus, ele tem o momento certo para tudo na sua vida. Creia nisso. E é isso, gente. Se você ficou até o final, muito obrigada. Eu espero, de certa forma, ter tocado no seu coração, tá? Deixa um like aí, só para dar aquela ajudada no engajamento do vídeo, para outras mulheres, né? Outras mamães, outras tentantes assistirem e tentarem se confortar de certa forma, tá? Porque aqui todo mundo é mulher e todo mundo sabe como que é, né? A gente ter uma rede de apoio é super importante. E se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, tá? E compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas que estejam passando por uma situação semelhante a essa, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.